Então, vamos lá, bem-vindos e bem-vindas a essa Masterclass sobre educação emocional com coaching para crianças e adolescentes. Essa é a primeira aula de duas, né? Hoje nós vamos fazer nossa primeira aula. E antes de mais nada, quero agradecer a quem está aqui ao vivo. Eu sei que é bem difícil, muita gente se inscreveu para essa Masterclass, mas como já não cola mais aquela história de que só vai ter ao vivo, não vai ficar gravado e depois acaba ficando, né? O pessoal acaba não vindo ao vivo mesmo e aguardando as aulas gravadas, não tem problema nenhum. O importante é que eu tenha aí uma audiência que vai assistir essa aula ao vivo, e mesmo se não tivesse ninguém, ia ser show, como vai ser de qualquer maneira. Eu resolvi fazer ao vivo porque algumas coisas surgiram aí nesse final de semana. Eu fiz mais uma formação em coaching, agora pela Polose, foi extraordinária. Então, algumas coisas mudaram aí nas minhas aulas e algumas mentalidades mudaram. Eu estava comentando com o pessoal que está ao vivo agora há pouco, eu peço desculpas se eu estou com uma crise alérgica, então estou com um pouco de tosse, para variar. Minhas alunas que já me conhecem sabem que essa crise de tosse alérgica é frequente. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Rosana Becker, eu sou pedagoga, administradora de empresas, faço pós-graduação em psicologia positiva pela PUC, e criadora do projeto Growing Group, que é um projeto de educação emocional com coaching para crianças e adolescentes. Mas não vamos falar do projeto, eu quero falar para vocês, quero passar algum conteúdo. Na verdade, são informações para vocês clarearem um pouco a ideia sobre o que é essa educação emocional do coaching, o que é esse negócio de coaching aí no meio de educação emocional. Se vocês puderem ir colocando no chat, quem está ao vivo, se é coach, se é pedagoga, se é psicopedagoga, se é psicóloga. Tenho duas pessoas assistindo. Eu gostaria de saber, para a gente direcionar melhor ainda essa aula. Mas, enfim, eu tenho uma filha, hoje ela está com 11 anos, e essa história de educação emocional com coaching surgiu na minha vida depois que eu fechei a minha escola. Na verdade, eu não fechei, eu vendi a minha escola, eu tinha uma escola, e eu vendi essa escola, mas eu não consegui me desligar da educação. E fui pesquisar opções que eu tinha, porque minha filha também estava trazendo uns comportamentos um pouco mais diferentes, porque não era mais uma criancinha, e quando se tratava de crianças pequenas, eu era expert, né? Eu tive a escola por 14 anos. E aí eu fui buscar informações sobre adolescentes, sobre mudanças, e aí surgiu no meu feed lá um dia o coaching para crianças. E eu achei super interessante, assisti alguns vídeos gratuitos e fiz a formação de coaching para crianças. Só que eu, como sou pedagoga e sempre gostei do grupo, né, de estar com muitas crianças, eu continuei pesquisando e conheci um outro material. Oi, Cássia, você é pedagoga e coordenadora. Legal. Não se preocupe que esse negócio de coaching eu vou explicar para você, para ficar bem claro o que é. Nós já conversamos sobre isso. Então, como eu gosto dessa coisa de grupo, eu fui atrás de mais informações, de outras opções, e descobri também um outro material, que é da Mara Suassuna, que é um livrinho de coaching, mas não é para trabalhar em grupo, é individual. Mas eu já olho um livro meio que didático, pedagógico. Boa noite, Lorena, bem-vinda. E eu já imaginei aquilo sendo aplicado para grupo de crianças. E foi o que eu fiz, eu adaptei aquilo e trabalhei com grupos de crianças. Só que a Cássia deve estar sabendo o que eu estou falando. Como eu sou professora, para mim tem que ter algo de brincar junto, não é só pegar aquele livro, explicar o que é para acontecer e ter uma conduta coaching, tudo bem, com perguntas poderosas, mas faltava algo. Eu comecei então a criar algo mais nesse livro. E aí comecei aí eu tive um evento ao vivo de coaching. E as pessoas começaram a me perguntar, que negócio é esse? Você está trabalhando em grupo? E eu expliquei, e as pessoas quiseram aprender, e então eu montei. Comecei a ensinar as pessoas como é que eu estava aplicando. E com o passar do tempo, eu pensei, puxa, adaptar se eu posso criar um material. E foi assim que nasceu o Grow, que eu vou falar mais sobre ele amanhã. Hoje eu quero falar com vocês por que trabalhar a educação emocional. Eu não sei se vocês viram hoje no meu Facebook, eu publiquei um vídeo
super, mega, ultra interessante. Quem não viu, vai lá no Facebook, Rosana Beck. Eu vou até abrir ele aqui, para eu me lembrar exatamente, para não esquecer, não falar besteira. Está lá no meu Facebook. É um vídeo bem interessante, porque foi feita uma pesquisa, um estudo, né, entre estudando as pessoas que viviam mais e se chegavam numa certa idade mais avançada com saúde, com vitalidade, né? E descobriram, então, nessa pesquisa, a conclusão dessa pesquisa é que as pessoas que viviam mais tinham certos hábitos que produziam serotonina, que é a substância da felicidade, né? Que é sorrir, tudo. Eu lembro que no vídeo era tudo com S, sorrir, tinha até o tal do sexo no meio, enfim, só coisas boas. Em contrapartida, existia, ou existe, né, uma outra substância, que é o cortisol, que é fabricado ou produzido através das nossos comportamentos e sentimentos e atitudes negativas, como raiva, ressentimento. Então, esse estudo concluiu que quando as pessoas tinham mais atitudes, comportamentos e sentimentos favoráveis à produção de serotonina, elas tinham uma longevidade melhor. Uma longevidade melhor, não, uma longevidade com qualidade. Então, por que trabalhar em educação emocional? Porque assim como cuidar da alimentação, como cuidar de uma atividade física, né? Está sempre fazendo exames de rotina, a educação emocional é essencial também para compor essa longevidade com vitalidade, saúde, etc. Então, e a gente está sabendo, né, pessoal, quem é da área da educação, como a SOL também, que a nova BNCC já introduziu aí uma obrigatoriedade nas escolas para o trabalho da educação socioemocional. Então, não é de hoje que isso está vindo e é só o começo. Isso tem muito o que ainda crescer e a gente tem visto diariamente situações emocionais envolvendo crianças e adolescentes. Então, é uma urgência, na verdade, o trabalho de emoções e sentimentos, enfim, para esse nicho de crianças e adolescentes. Vou falar muito a palavra nicho, mas para quem não sabe, o nicho é a área, né? É um segmento de crianças e adolescentes. Em coach a gente fala muito nicho. Então, para vocês saberem, aí um parênteses, quando eu falar nicho, é essa área, esse público, tá? Então, o que é educação emocional com coaching? Então, primeiro, vocês têm que entender que você trabalhar a educação emocional não é difícil. Hoje, no mercado, eu que gosto disso e falo disso e faço isso, aparece direto no meu Face, enfim, nas minhas pesquisas, vários produtos a respeito disso. Vários programas, vários projetos, enfim. Só que o que acontece? Existe uma diferença, a depressão está muito presente mesmo, Sol. E olha, sinceramente, às vezes está do nosso lado, está muito próximo, porque o que eu percebo é que os pais comentam muito, eu tenho minha filha de 11 anos, os pais comentam muito, viu o que aconteceu em tal lugar, você viu não sei o que lá, só que elas não conseguem enxergar o quanto está perto da gente, até acontecer com a gente, né? Enquanto não acontece com a gente, parece que está tão longe, mas está muito perto, muito perto. Então, voltando lá, o que acontece? O que eu percebo é que existem oficinas para trabalhar emoções, existem dinâmicas para se trabalhar emoções. E o que é diferente? E atividades, né, livrinhos para trabalhar emoções. Se você na internet colocar atividade com emoções, tem 500 mil atividades para trabalhar emoções. Mas uma atividade, por exemplo, que você vai aplicar numa oficina, ou seja, isoladamente na escola, o que acontece? Você vai dar para a criança e para o adolescente o passo a passo do que tem que fazer ali. Pode ser até uma atividade de artes. Você vai dizer como tem que dobrar, como tem que pintar. Você pode até não dizer que cor, ele pode escolher, mas você vai dizer o que tem que ser feito. Então, uma atividade, você fala o que tem que ser feito e o aluno, em coaching, nós chamamos de coaching, ok? Então, às vezes, se eu falar coaching, você sabe que é o aluno, mesma coisa. Depois eu vou explicar por que é a mesma coisa. Então, o aluno ou o coach vai executar aquela atividade conforme o orientado. Quando se fala isso em oficinas ou na atividade isolada.
Quando se fala de dinâmica de grupo, legal. Eu acho que todo mundo aqui já fez dinâmica em sala de aula ou já participou de alguma dinâmica em grupos de jovens, em grupos de casais, em igrejas, enfim, na empresa. Então, o que acontece na dinâmica? A dinâmica já é uma coisa mais dinâmica, né? Mais prática, não é já papel, é uma coisa mais, né? Uma atividade já normalmente é mais no papel ou com algum material físico ali para montar, para pintar. A dinâmica já é algo mais dinâmico mesmo, mais prático. Só que o que acontece? A dinâmica, o facilitador da dinâmica vai explicar o que vai acontecer, né? Como eles devem agir, o que eles devem fazer. Então, ele vai dar o roteiro daquela dinâmica, as pessoas executam a brincadeira ou a atividade prática, e no final, seguindo também um passo a passo do que tem que ser feito, e no final, tira-se uma conclusão, um aprendizado. Então, no final, o que nós aprendemos com isso? Vou dar um exemplo bem simples. Telefone sem fio, não deixa de ser uma dinâmica. Um vai falando para o outro, e quando chega no final, tudo distorcido, isso nada mais é do que a falha na comunicação, né? O quanto a comunicação é importante. Então, no final, o que nós aprendemos? Que a comunicação é algo importante de ter sido bem clara para todo mundo entender. E aí vem as ferramentas de coaching, né? Deixa eu falar até mais feliz, né? As ferramentas de coaching é uma ferramenta diferente, porque ela tem um passo a passo a ser aplicada, porque a gente aplica com uma postura de coach. Então, por mais que você não seja coach, você pode aprender como conduzir uma ferramenta. É óbvio que você não pode fazer processos de coaching, você não é coach se você não for. Mas você pode aprender as técnicas e aplicar uma ferramenta de uma forma mais eficaz. Então, por que uma ferramenta de coach é mais interessante? Então, trabalhar a educação emocional com coaching é melhor, na minha opinião. Porque quando você trabalha uma ferramenta de coaching, você envolve em outras coisas, não só uma execução e o que aprendeu no final. A ferramenta de coaching, quando ela é bem executada, ao final da execução, cada participante, seja aluno ou coach, como você preferir chamar, tem que estar na sua cabeça, na sua mente, novas ações a serem executadas. Ok, eu aprendi isso, mas o que eu vou fazer com isso? Tem que melhorar a comunicação, mas que atitude eu vou ter para melhorar a comunicação? Então, ao final da aplicação dessa ferramenta, todos saem, todos sem exceção, saem com novas atitudes. Ok, Rosana, mas numa dinâmica eu também posso fazer isso? Pode, só que com o coach, que é o facilitador, eu vou chamar de facilitador, tá, pessoal, que é melhor que ficar chamando de coach. Porque pode ser tanto coach quanto pedagogo, psicólogo, psicopedagogo. Então, o facilitador não fala o que cada um vai fazer. A função do facilitador é fazer perguntas que no coaching nós chamamos de perguntas poderosas, que levam cada indivíduo, primeiro, lá no comecinho, a se conectar com aquilo que vai acontecer, a trazer a autorresponsabilidade, ou seja, o que eu sou responsável de tudo que vai acontecer aqui, trazer para eles a autorresponsabilidade, porque muitas vezes traz alguma questão a ser trabalhada e o que isso me pertence, porque a gente coloca muita culpa, né? Porque na formação que eu fiz final de semana, ele falava do saquequé. Saquequé é que a minha mãe não sei o quê. Saquequé é que o Brasil, o Bolsonaro, saquequé é que choveu, saquequé é que fez frio. Então, a gente fala um monte de desculpas, um monte de saquequé e não assume a responsabilidade das nossas ações. Então, em todas as sessões, em todos os encontros, nós, coaches, com perguntas, trabalhamos a autorresponsabilidade. Então, lá no começo, nós utilizamos algumas técnicas para estabelecer uma conexão com cada um, ou seja, não é só reunir e se apresentar. Reunir, se apresentar e se conectar com técnicas de comunicação, nós chamamos de rapport, que é realmente essa comunicação com as pessoas que estão ali envolvidas na sessão, no encontro. A condução das ferramentas é justamente instigando, perguntando, ancorando sentimentos, o que você está se sentindo em relação a isso. Nós trabalhamos bastante com visualização. Imagine, tem uma ferramenta bem interessante porque assim, o que acontece? O nosso cérebro tem um poder imenso, né? Vocês que são da área da educação também devem imaginar isso, ou devem estudar sobre isso. Nós conseguimos
muitas vezes enganar o nosso cérebro através da própria visualização. Por exemplo, se na formação, por exemplo, que eu fiz agora, não só na formação, eu fiz outros cursos também utilizaram o mesmo exemplo, eu acho fantástico. Então, quando você fala para os seus alunos, coaches, por exemplo, estou falando por exemplo, pegar um limão. Então, não é assim, pegue um limão, corte na metade, imagine que tem um limão na sua mão, corte na metade, pega a metade desse limão e lamba. Pode ser que algumas pessoas salivem por conta disso. Agora, se você fala assim, pega um limão, imagine que você tem um limão na sua mão. Imagine, veja a cor do limão, se ele está mais escuro, mais claro. Sinta o peso desse limão nas suas mãos. Sinta a textura, se ele está com a casca fina ou com a casca mais grosseira. Agora, imagine que você está com uma faca na outra mão e você corta esse limão pela metade. Faz um movimento, tá? Corta o limão pela metade. Agora, pegue metade desse limão, cheire esse limão, sinta o aroma dele. E agora lamba. 99,9% das pessoas vão salivar. Por quê? A gente trabalha com o sentir. Eu falo que é ver ou sente. É ver, ouvir e sentir. Então, a gente repete no código, ver ou Vicente, ver ou Vicente, ver ou Vicente, e acaba ficando ver ou Vicente. Mas é ver, né? Imaginar, visualizar aquilo, ouvir, porque você pode ser uma situação que você está escutando, você está num lugar que estou no mar, perto do mar, escute as ondas do mar. Imagina que você está lá, deixa eu fechar aqui o microfone. Então, o coaching traz muito isso, o estar presente naquela cena e naquela situação. Então, nós temos várias ferramentas que levam cada participante a vivenciar uma situação, para que surjam, então, soluções para aquela situação conflitante, como que você deseja que vai ficar, visualiza essa situação modificada, para ter a nova atitude. Então, além de utilizar as perguntas no começo, lá para estabelecer um rapport, durante as ferramentas também as perguntas são feitas. Essa conexão com a própria ferramenta de sentir, ouvir, de imaginar. E o principal, o coach ou facilitador jamais fala o que cada um tem que fazer. Então, o que nós fazemos, quando fazemos essa ferramenta, o facilitador vai jogar perguntas para que cada um ache as melhores soluções. Então, por que isso? Porque a tendência é que quando a pessoa se propõe, ela se compromete mais. Porque ninguém está mandando ela fazer nada. Ela está se comprometendo. Como a gente já trabalhou lá no começo, a autorresponsabilidade, a tendência é realmente que ao final, depois dos aprendizados, que tem também os aprendizados, na verdade, às vezes até eu jogo os aprendizados por último. E como nós estamos trabalhando em grupo, quando eles se propõem as novas atitudes, surgem mais aprendizados quando se propõem atitudes. Então, eu deixo até os aprendizados lá por último. Então, o facilitador vai fazer várias perguntas, e existem perguntas específicas, existe uma listagem enorme de perguntas para fazer, e levam os alunos ou coaches a acharem soluções, a se proporem novas atitudes, sejam elas uma atitude de ação, de mudança de comportamento, ou uma atitude para a criação de um hábito. Porque dentro do projeto de educação emocional, o interessante é colocar também a psicologia positiva e que eles criem hábitos de positividade. Seja até criar um pote da gratidão, por exemplo. Aqui eu tenho um pote da gratidão. Então, todos os dias, eu e minha filha escrevemos o que nós somos gratas e fazemos o pote da gratidão. É um hábito que nós criamos. Então, ao final de cada encontro, eles farão os aprendizados e a nova atitude, seja ela um hábito que eles querem criar na vida, né, na rotina deles, ou uma atitude realmente prática, uma ação que eles querem fazer para mudar um comportamento, ou para reforçar algo positivo, ou para trocar um comportamento por outro, enfim. Bom, então essa é a diferença e o porquê que eu acredito que uma ferramenta de coaching é muito mais, tem um resultado muito melhor do que simplesmente aplicar uma atividade ou fazer uma oficina ou fazer uma dinâmica de grupo, ok? Tá todo mundo entendeu aí? Aí vem a questão de quem é coach, não sei se a Aline que entrou agora é coach,
eu tenho só a Cássia e a Sol aqui que falaram que são professoras, né, pedagogas. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é esse negócio de coaching. O coaching, ele tem alguns princípios. Por exemplo, o não julgamento. Então, quando o coach, o aluno chega com alguma situação, a gente de forma alguma julga aquilo, porque a gente não sabe, não está bem claro para nós qual é a situação que está se passando fora dali. Então, é o não julgamento. Então, não adianta, o aluno chega e a gente fala, nossa, mas por que você fez isso? Poxa, mas você não fez isso mesmo? Nossa, mas que coisa que você fez. Então, não podemos julgar, é sem julgamento, porque a partir do momento que você julga, você quebra a conexão. Quando você julga, a pessoa não vai mais te contar nada, né? Porque ele não quer ser julgado, as pessoas não querem ser julgadas. E isso também eu explico quando eu falo sobre comunicação não violenta. Se vocês não conhecem, existe, não é bem um método, mas é uma filosofia de vida que chama-se comunicação não violenta. É do Marshall Rosenberg. Então, quem quiser, anota aí, leia o livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Na capacitação, eu dou uma base disso, sobre comunicação não violenta, como fazer uma comunicação mais efetiva com seus alunos e coaches e conseguir mais colaboração e reciprocidade. Então, o coaching tem alguns princípios, né, do não julgamento, do não dizer o que o coach tem que fazer, de utilizar perguntas poderosas, de criar amor, né? Amor, e como qualquer uma aqui que é professora sabe que se não tiver amor, a coisa não rola. Então, ter muito amor e dedicação aos seus coaches, entre outros, né? Tem vários princípios do coaching. Então, por que não precisa ser coach para aplicar o projeto de educação emocional com coaching? Porque você precisa somente ter o perfil, você precisa desenvolver algumas habilidades. Como eu falei lá no comecinho, o que você não pode é divulgar que você faz processos de coaching, se você não é coach. Agora, você faz um processo de educação, um projeto de educação emocional. Se você vai dizer que tem coaching no meio ou não, aí depende de você. A educação emocional, que eu divulgo com coaching para vocês entenderem que é algo diferente. Agora, para o cliente de vocês, para os pais que você vai atender, os seus filhos, não precisa necessariamente mencionar o coaching aí na sua divulgação, por exemplo, se você for trabalhar com isso. Então, o perfil do profissional que for trabalhar, aplicar as ferramentas de coaching, mas não é coaching, até mesmo os coaches, na verdade. Primeiro, tem que ter um embasamento teórico, tem que entender como é que funciona a criança, o que é esse coaching, o que é o cérebro, por que é importante ter impacto emocional, por que é legal ancorar emoções e sentimentos, o que são essas perguntas poderosas, elas têm algumas categorias, né? A pergunta poderosa para autorresponsabilidade tem suas categorias. Pergunta poderosa para gerar conexão tem outras, são uma lista de outras perguntas. Então, tem que saber essa teoria, como utilizar perguntas, tem perguntas abertas, perguntas fechadas, por que não utilizar perguntas com porquê, ou evitar perguntas com porquê. Então, isso tudo é um embasamento teórico, então a teoria é importantíssima. Segundo, saber que é necessário praticar. Então, você fazer perguntas poderosas no seu encontro de educação emocional não é assim. Você não vai de uma hora para outra dominar as perguntas, você precisa praticar. Isso você pode praticar até no dia a dia na sua casa. Então, tem que ter a prática dessas ferramentas. Precisa se identificar com o nicho de crianças e adolescentes. Não adianta você pensar, poxa, Rosana, lá eu vi um post seu que você fala que eu posso ganhar até 12 mil reais por mês. E eu gostei disso. Ótimo, eu também gosto disso. Agora, se você não se identifica com o nicho de crianças e adolescentes, esquece, gente. Porque trabalhar com criança e adolescente, ao contrário do que muita gente pensa, não é fácil. Às vezes a pessoa faz pedagogia, quer ser professora porque acha que é fácil e simples. Não é fácil. Então, tem que se identificar com esse nicho, sim. Até quem não sei se vocês todas baixaram o meu e-book, eu tenho um e-book que eu estava disponibilizando aí nas minhas redes sociais. Por sinal, eles já vão sair do ar logo, provavelmente amanhã eles não estarão mais disponíveis, então quem não baixou, corre lá que dá tempo aí, acha o post no Instagram, no Facebook, baixa o e-book.
Lá no meu e-book, inclusive, tem várias perguntas que eu proponho para que você analise. Então, o que você gosta de fazer? Quando as pessoas te procuram, quais as dúvidas que elas querem tirar? Enfim, várias perguntas para você identificar realmente se você tem essa missão de trabalhar com crianças e adolescentes e transformar a vida deles. Então, eu sugiro que vocês façam essas perguntas com seriedade e realmente reflitam se é isso mesmo que te move, né? Empatia também é uma palavra-chave. Na minha capacitação, além de uma aula todinha sobre CNV, eu também faço uma aula sobre empatia, porque é realmente muito importante o coach ou o facilitador entender os seus alunos, seus coaches, para gerar essa empatia e poder transferir isso para eles também, para que o grupo inteiro seja empático. E existem algumas ferramentas também para isso. O que é importante para quem quer trabalhar com esse nicho é criar autoridade. Então, Rosana, como é que eu vou conseguir clientes? Isso a gente vai falar mais detalhadamente amanhã. Como é que eu vou conseguir clientes para eu trabalhar em grupos, ou na minha escola, ou num espaço que eu vou alugar? Primeiro passo é ter autoridade. Amanhã, se Deus quiser, eu terei algumas pessoas que já aplicam o projeto de educação emocional, e tem uma que é 10, que é a Priscila, e ela criou uma autoridade rapidinho. Ela hoje é procurada por muitas pessoas, escolas, inclusive por prefeituras, para aplicar o projeto nas escolas. Então, eu vou falar um pouco sobre criação de autoridade amanhã também. Enfim, para trabalhar com esse projeto, na verdade, precisa apenas se capacitar, entender como é que funciona, como aplicar uma ferramenta, como envolver a emoção, o sentimento, o ouvido, o olhar, a imaginação, e seguir o passo a passo. Agora, o que não tem no meu projeto, ou numa educação emocional, é você seguir um passo a passo sem estar conectado com as necessidades do seu grupo. Então, se você perceber que seu grupo está precisando trabalhar uma certa habilidade, por exemplo, a empatia, ou a própria autorresponsabilidade, ou missão de vida, você pode usar qualquer ferramenta. Não precisa seguir um ciclo de ferramentas. Então, não é aquela coisa engessada, não é um método. A educação emocional não é um método. Como é que você vai trabalhar as emoções de um grupo se você não entende que a emoção deles naquele momento não está favorável a certa ferramenta? Então, é importante você sempre ter essa conexão, esse rapport com o grupo, para entender qual é a demanda deles naquele momento. É óbvio que há uma sugestão de sequência. Você, no projeto de educação emocional, você tem uma sugestão de sequência de ferramentas, mas não necessariamente ela é engessada e você tem que fazer exatamente daquela maneira. Ok? Eu espero que tenha ficado claro como a diferença, por que é importante trabalhar a educação emocional, por que é importante trabalhar a educação emocional com coaching, e que realmente qualquer um que tenha um pouco de habilidade com crianças e adolescentes, que realmente sinta que essa é a missão, não esteja querendo trabalhar nesse nicho só por ganho financeiro, mas que também se reconheça como um facilitador e transformador de crianças e adolescentes, que essa é a proposta do trabalho de educação emocional, é transformar a vida dessas crianças, é que elas realmente tenham uma longevidade, não só pensando numa profissão, em se realizar profissionalmente, ou ter uma alimentação adequada, ter um corpo bem cuidado, mas também a mente seja bem cuidada. Então, essa foi só uma introdução do que é a educação emocional com coaching para crianças e adolescentes. Amanhã eu vou falar um pouco mais do projeto. Algumas pessoas que já aplicam vão contar para vocês como é essa aplicação, os resultados que elas conseguiram com o Grow, que é o Grow é o projeto, mas independente do Grow, trabalhando com educação emocional, os resultados que a gente consegue, inclusive há pesquisas que comprovam que quando se trabalha a inteligência emocional, se tem educação emocional, as crianças e os adolescentes também refletem nos seus resultados cognitivos, nas notas. Afinal de contas, a autorresponsabilidade é o carro-chefe aí disso, né? Tá legal, pessoal? Agradeço imensamente a presença de quem conseguiu estar ao vivo. Amanhã vocês serão premiadas, quem estiver ao vivo. Oi, Luciana, a gente já está terminando. Mas, enfim, amanhã terá muitas surpresas para quem estiver ao vivo, porque é lógico, eu preciso coroar vocês que estão aí, fizeram um sacrifício de encaixar na sua agenda, de estar ao vivo comigo. Então, amanhã, quem estiver ao vivo, terá muito presente, muita coisa legal para vocês, tá bom? Então, espero vocês amanhã, no dia 2, né? Amanhã vai ser dia 2 de outubro, nesse mesmo horário, onde vocês vão saber um pouquinho mais
de como colocar isso em prática, né? Tá, Rosana, adorei, acho que é legal, acho que esse negócio de coaching vai fazer um maior impacto nas minhas crianças, realmente preciso de algo mais efetivo, algo que realmente transforme e que eu tenha algumas possibilidades também de ganho financeiro, que amanhã nós vamos falar sobre isso também, como eu posso trabalhar com isso, imagine trabalhar com o que se ama. Então, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá bem? Então, uma boa noite a todos. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de quem pôde estar ao vivo. É só, mas teoricamente isso é emocional. Já me falaram, tem alguma coisa, o que você quer tá querendo te dizer? Que é todo ano 3 meses tossindo, né? Mas eu vou descobrir, vou cuidar disso sim. Muito obrigada. Escreve aí o que vocês acharam, se valeu a pena estar aqui esse tempinho comigo, se vocês gostaram do que ouviram, se é algo diferente, se traz para vocês algum insight, puxa, que legal, quero saber mais sobre isso. Que bom, que bom, que bom, Sol. Espero ver vocês amanhã aqui também, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, algo que vocês querem mais esclarecer amanhã, que de repente não ficou tão claro hoje, ou que vocês querem saber, que vocês não sabem se terá na aula amanhã, pode me mandar. Se eu não me engano, no último e-mail que vocês receberam, tem até o meu WhatsApp, não tenho certeza. Mas me mandem no direct lá do Instagram, quem não me segue é rosanabecker.pp, de Psicologia Positiva. Me siga lá no Instagram, pode me mandar um direct lá de alguma dúvida ou alguma questão que vocês querem que eu traga amanhã na nossa aula, ok? Ou pelo Facebook também, lá pelo Messenger, eu respondo vocês por lá e por aqui também, alguma dúvida que vocês têm, ok? Uma boa noite para vocês, deixa eu ver cá. Vai ficar gravado, eu vou disponibilizar para vocês. A Aline é coach de adolescentes, ótimo. Fez a experiência do limão, funciona, gente, funciona mesmo, é só... Que ótimo, pessoal. Espero você amanhã. Que legal, pessoal. Muito feliz aí do feedback de vocês. Espero vê-las amanhã. E uma ótima noite. E até mais. A aula gravada vai ficar disponível para vocês, provavelmente até o final da semana. Então, quem não conseguiu assistir ao vivo ou quer rever essa aula, vai receber pelo e-mail o link para assistir, ok? Beijão e até amanhã.